Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Nosso objetivo é agregar valor em sua vida, e apenas pedimos que nos ajude no crescimento do canal, para que possamos trazer mais conteúdos educativos para você. Colabore com o seu like de incentivo e ative o sininho, comente se puder e compartilhe com seus contatos. Boa leitura! Algumas palavras de Kenton. Eu trabalhei por anos em um modelo de psicologia de leitura que fosse fácil, simples e inacreditavelmente poderoso. Minha meta foi criar um sistema tão simples que pudesse ser utilizado por qualquer um, até mesmo se eles não conhecessem absolutamente nada de mágica e mentalismo. E assim foi, definitivamente sem ter que memorizar nada. Eu imaginei professores de telemarketing entregando cópias do meu sistema e dizendo: leia isso e você poderá vir trabalhar conosco amanhã. Eu sonhava com mágicos que pensavam que nunca iriam fazer leituras rindo como era fácil fazer isso. E tive a visão de qualquer um pode utilizar-se deste sistema diabólico. Mantive o sonho e trabalhei para fazer este sistema. Eu estava convencido que tinha que existir um. Então, um dia saindo da tristeza, senti isso tudo em um lugar. Uma bizarra combinação de wonderwords, palavras maravilhosas e observações. Isso era tão simples que eu não podia acreditar. Isso fez um total sentido. Mas isso realmente funcionava? Imediatamente liguei para meu amigo e estudante J. Tank Hanna, e disse-lhe que havia trabalhado sobre algumas coisas novas. Mas antes disso ele sentiu algo que parecia com ele, e que precisávamos discutir este assunto. Eu pulei direto para fazer uma leitura baseada no sistema que eu tinha criado em minha mente. J. Tank Hanna estava surpreso. Ele não sabia o que eu tinha feito. Em minutos eu tinha dito a J. Tank Hanna o que era para ele, e depois me aprofundei em seus pensamentos mais internos. O que eu dizia para J. Tank Hanna não era somente mortos, por isso também ajudava-o a conseguir clarear a respeito de suas coisas internas. Finalmente eu dizia para J. Tank Hanna, portanto temos aqui um manuscrito, ou o quê? J. Tank Hanna sorria. Nós tínhamos então pressa pela leitura, ele não cuidava daquilo que era o melhor pensamento do seu sistema. Ele tinha feito o que leitores tinham suposto. Ele tinha ajudado. Em poucos minutos eu tinha desmantelado o sistema para J. Tank Hanna. Ele ficou muito empolgado. Neste dia nos trabalharemos neste livro. Nós unimos os leitores utilizando somente este sistema. Isto funcionou com um charme à mágica. Nós pesquisamos mais leituras, mais. Agora isso é seu. Eu preciso dizer algumas coisinhas a respeito deste seu livrinho. Este livrinho é para ser lido, não memorizado. O sistema lhe mostrará que você não precisa decorar nada. Se você ler o livrinho direto do início até o fim em pouco tempo, você verá que tudo aqui entrará em sua cabeça facilmente. Nós planejamos deste modo. Este sistema é baseado em algumas categorias da série Wonderwords, palavras maravilhosas. Elas são explicadas no passo em que serão utilizadas nos sistemas. Aprofunde-se nestas palavras, você pode achar explicações na série Wonderwords, palavras maravilhosas. Nós lhe damos todas as informações que você precisa para utilizar-se deste sistema corretamente. Nós dois desejamos que você desfrute deste simples, completo e efetivo modo de fazer leituras frias. Agora você pode lê-lo facilmente, mesmo se você pensasse que nunca pôde-se fazer isso antes. Como sempre, nós amamos ouvir o que você faz com o nosso trabalho. Por favor, deixe-me conhecer como você utiliza este sistema. Nos escrevemos este livrinho da nossa forma de falar, como se você estivesse aqui com nós e nós estivéssemos conversando sobre este fantástico sistema. Se você está esperando uma gramática perfeita, etc. Aqui não tem essas coisas. Estávamos muito mais preocupados em sermos verdadeiros e precisos com os nossos amigos, tal como Wonderwords. Sobre o meu aluno J. Tank Hanna, ele tem uma BA em psicologia e um outro em filosofia. Quando eu crescer espero ser tão brilhante, calmo, claro ao lado de J. Tank Hanna. Tank Talks. Em todos os meus estudos, seja na universidade ou de mágica, eu sempre procurei o que muitos chamam como mágica real. Muitos dos meus professores têm negado a mágica por uma razão ou outra.
Mesmo através do meu estudo com outros mágicos, eu tenho encontrado uma surpreendente descrença da mágica real. Se você não está interessado se a mágica real existe ou não, você ainda ganhará muito lendo este manual. Os resultados que você conseguirá com este manual são reais, mágica ou não. De qualquer maneira, se você é como eu que gosta de estudar a mágica real, você achará magnífico as técnicas que eu aqui ensinarei. Os resultados reais que este manual leva são bastante espantosos. Que Kenton tem mostrado para todos e agora está compartilhando com você é definitivamente mágica, seja qual for a sua definição. Não tenho como agradecer a ele por tudo que fez pela minha vida até agora e que ficará para sempre. Se a mágica real não existe em nenhum lugar, um lugar certo que ela existe é com Kenton. Quando ele decide abrir e mostrar, como nestas páginas, tudo o que podemos fazer é agradecê-lo por todo este conhecimento que tens nos dado. Obrigado, Kenton, e também a você, por favor, desfrute o milagre que lhe espera. Alguns fundamentos. Existem algumas regras básicas que você precisa conhecer quando estiver fazendo leitura. Primeiro, faça o espectador dizer sim, quantas vezes possível. Segundo, mude talvez por sim. Terceiro, mude não por talvez. Quarto, compreender que cada experiência humana cai dentro de poucas categorias básicas. Quinto, cada uma destas categorias básicas podem ser alteradas ao longo para completar categorias diferentes. Na verdade, só estamos deixando a hipótese a você, mas isso é totalmente verdade. Sexto, limite seu chute. Use palavras como provavelmente, pode, normalmente, às vezes, provável, muitas vezes, tendes a, possivelmente, atualmente, etc. Para mais informações e palavras deste tipo, vá para Qualificadores em Wonder Words Volume I. O sistema que segue leva em conta todas essas coisas e utiliza-las em formas diabólicas. Nos começamos a brincar com os conceitos básicos do ser humano, e utilizamos os conceitos de forma lógica e produtiva. Dinheiro, saúde, amor, família, amigos, trabalho, negócios, sexo, aventura e viagens é o que muitos de nós fomos ensinados como as coisas básicas, para saber quando se vai a um leitor vidente. Enquanto muitos mentalistas repetiam estas categorias, alguns de nós observamos que havia alguns comportamentos engraçados nisso. Pense cuidadosamente agora, quantas vezes o dinheiro tem um efeito sobre a saúde, viagens e trabalho? Muitas vezes o dinheiro não está envolvido com essas categorias? Amor e sexo não são necessariamente a mesma coisa para algumas pessoas. É inegável como o dinheiro desempenha uma parte em tais coisas nos dias de hoje. Mas muitas vezes o dinheiro representa a chegada do amor e sexo. E o amor e a família são tão diferentes. Até mesmo uma vida familiar infeliz está relacionado com a falta de amor. Aqui novamente duas categorias intermináveis. Se nós utilizássemos a palavra relacionamento como uma categoria, não envolveria amigos, família, amor e sexo? Qual negócio pode sobreviver sem um relacionamento de algumas pessoas? Quantas vezes não ter saúde envolve algum tipo de relacionamento? Dinheiro poderá fazer muitas coisas boas para você, a menos que você possa gastar ele? Isso não é relacionamento também? Com um pouco de análise, você começa a ter a impressão de que todas essas coisas são apenas algumas formas em disfarçar. Pense nas questões que lhe dizem respeito. Há algo que não se encontra em dinheiro e relacionamento? A resposta é sim, e existem algumas preciosas. Uma coisa que descobrimos que não precisa é a espiritualidade. Isso também poderia cair em dinheiro e relacionamentos naturalmente. Mas trocando essas duas categorias excelentes, pessoas importantes procuram por conforto espiritual. Portanto, temos dinheiro, relacionamentos e o quê? Saúde pode ser necessárias para tratar doença física diretamente. Às vezes questões da saúde não têm nada a ver com dinheiro. Além disso, se você incluir saúde como uma categoria, você pode usar ela para completar um monte de áreas diferentes. Agora vamos esquentar todas as categorias com saúde, relacionamento e dinheiro. Talvez nós teríamos mais espaço se nós mudássemos a categoria dinheiro para dentro de riqueza. Com
somente estas três categorias, então riqueza, saúde e relacionamento, nos estaremos aptos para cobrir praticamente tudo. Cuidadosamente analise e considere a seguir. Saúde. Existe saúde interna e saúde externa. Existe saúde física, saúde emocional e saúde mental. Todas estas coisas podem muito bem ser relacionadas com saúde espiritual. Se você estiver com problemas graves de dinheiro, então você provavelmente terá algumas características físicas, mentais, emocionais ou até problemas de saúde. Se você está tendo problemas de relacionamento, logicamente, poderia ser afirmado que você provavelmente estará com problemas físico-emocionais ou problemas de saúde mental. Se você está procurando por mais reconhecimento, poder, ou então o que você realmente está tentando conseguir, se você deseja paz ou felicidade, o que realmente você está desejando, essas coisas não estão relacionadas a um sentimento de saúde interna. Você quer resolver um problema ou se reconciliar com alguém? Isso não tem algo que ver com saúde mental e emocional? Talvez até mesmo a saúde física? Saúde espiritual? Você está começando a ver como tudo pode ser relacionado de algum modo? Veja a conotação. Riqueza. Existe riqueza externa e riqueza interna. Você pode ter uma riqueza de conhecimento. Você pode ter uma vida familiar rica. Você já pode ser financeiramente rico, ou estar querendo ter mais dinheiro. Sua atitude pessoal poderia ser seu grande trunfo. O mundo não tem escondido talentos ou ideias que eles poderiam tirar proveito. Considerando como nós mal utilizamos destas palavras, por que não usá-los a nosso favor? Pare e veja quantas coisas poderíamos facilmente colocar na categoria de riqueza. Relacionamentos. Existe relacionamento externo e relacionamento interno. Você pode ter relacionamento com os outros. Você pode ter relacionamento consigo, e provavelmente tem. Se você não tem nenhum relacionamento consigo, então pode ser dito que você tem um problema de relacionamento consigo mesmo. Pergunte a um psicólogo. A menos que você faça suas roupas, plante sua própria comida, crie seu próprio transporte, construa sua própria coberta, e nunca converse com ninguém, incluindo conversas consigo mesmo, você está se envolvendo de alguma forma em relacionamentos. Praticamente tudo o que fazemos provoca mudanças na forma como nos relacionamos com os outros. Tudo isso é relacionamentos. Relacionamento pode ser com amigos, família, sexo, amor, distúrbio interno, confiança e dúvida, negócios, saúde mental, saúde emocional, saúde física, riqueza emocional, riqueza física, trabalho, viagem, felicidade, etc. Pense em qualquer coisa e então pare e imagine onde há um relacionamento envolvido com isso. Depois pense em qualquer outra coisa. Procure algum fator que relacione estas duas coisas. Depois de um tempo você perceberá que tudo envolve uma relação interna ou externa com qualquer coisa. Se você observar, você pode colocar praticamente todas as coisas ou situações dentro de cada uma destas três categorias anteriores. Realmente tente isso e você verá por si mesmo. Vá em frente e deleite-se. Isso é realmente bem engraçado e fácil, uma vez que você tente. Não esqueça de considerar uma versão interna e externa de cada categoria. Esta simples ideia pode levá-lo para as maiores alturas. Lembre-se disso. Pense a respeito disso. Use isso. Não tente decorar estas três categorias principais. Com o tempo você decorará este livrinho, você não somente conhecerá as três categorias, você também conhecerá como mudar repentinamente quando achar necessário. Esqueça as três principais categorias agora. Vamos avançar para o centro deste sistema. Você pode sempre reler as categorias anteriores. Aqui está o segredo de todo este sistema. Isso tem a ver com o efeito escondido que as palavras têm sobre todos nós. Ao usar seletivamente algumas partes da Wonder Word Series, uma coisa totalmente simples e eficaz ocorre. O que segue é uma mera síntese do Magic Words. Em seguida, iremos mostrar-lhe como aplicar estas palavras de uma forma mais incrível. No Wonder Words volume 2, o uso da palavra mas é examinado. Resumidamente, a palavra mas tende a anular ou reduzir tudo o que é dito antes desta palavra.
e tudo que vem depois da palavra, mas tende a ser considerado como fato. No Wonder Words volume e o uso da palavra e é examinado em detalhes. A palavra e liga duas coisas em conjuntos, deste modo as duas ideias tendem a ser consideradas a mesma coisa. Também no volume Palavras de Consciência, Avarenes Words, são discutidas. Estas palavras tendem a deduzir que alguma coisa é verdadeira. É só uma questão como a que grau o espectador está consciente de que a sua afirmação é verdadeira. Exemplo destas palavras são atento, avar e ver, notícia, conhecer, realizar, etc. Você encontrará essas palavras em negrito em todos os exemplos a seguir, e também estão listados no final deste livro. Tudo isto ficará bem esclarecido em breve. Para uma compreensão mais profunda dos princípios da aplicação do poderoso poder das palavras, por favor, veja o Wonder Word Series. Somente o básico sobre o padrão das palavras serão discutidos aqui, os que nós vamos aplicar no sistema. Estas simples palavras, mas e os Avarenes Word, palavras de consciência, permitirá que você escute coisas inacreditáveis, como os leitores mais profissionais que você pode ter visto na televisão. À medida que você começar a ler e compreender os conceitos que se seguem, você vai notar que você realmente tem ouvido esses tipos de leituras dos leitores psíquico de verdade. Felizmente, você não precisará memorizar longas listas de descrições das pessoas principais ou ações de uma idade específica. Você nem precisará compreender o ser humano e os seus comportamentos. Você terá que aplicar o processo que nós descrevemos, e o espectador estará convicto que você realmente lê mentes. Usando este sistema, não há necessidade de obter informações secretas de pessoas com antecedência. Você não tem que pedir-lhes para indicar uma pergunta que eles gostariam de ter respondido. Você não precisa ler a sua linguagem corporal. Você pode utilizar este sistema pelo telefone e ter excelentes resultados. Na verdade, você pode aplicar estas técnicas em uma situação onde não se sabe nada, onde não se pode adivinhar nada, e não se tem a menor ideia de nada. O sistema. Passo 1. Diga alguma coisa. Há uma ordem de riqueza envolvido aqui, ou isso tem algo a ver com relacionamento, basta dizer qualquer afirmação que pretende fazer. Não se preocupe se você pode estar errado. Não queira saber de nada. O resto do sistema vai corrigir quaisquer declarações aparentemente incorretas. Passo 2. Se o espectador olha para você como se você estivesse louco, ou diz não se preocupe. Basta lembrar que sempre que você receber um não, ou uma resposta negativa, responda com mas. Tudo o que você tem que fazer é dizer mas no momento em que um espectador dizer não de qualquer forma. A fórmula aqui é simples, não igual mas. Passo 3. Continue sua declaração utilizando uma palavra de consciência após a palavra mas. Como em, mas as finanças são afetadas por este problema, quer você esteja ciente de que ou não. Etapa 4. Se o espectador ainda responde negativamente, continue a manter sua postura. Lembre-se, um não é sempre seguido pela palavra mas. Você pode dizer, mas eles são, e vá imediatamente para o passo 5. Se o espectador tentar adivinhar, ou qualquer coisa que gere uma resposta positiva, vá imediatamente para o passo 5. Passo 5. Seja qual for a resposta que o seu espectador dê, continue com a palavra e, sabendo que a palavra e junta duas ou mais coisas, siga usando a palavra e com uma declaração baseada na resposta do espectador. Se o espectador disser não no passo 4, você pode dizer, mas eles são, e os relacionamentos podem ser construídos ou quebrados quando se lida com o dinheiro. Basta colocar a palavra e na sua cabeça e seguir em outra direção. Afinal, se ele não tem nada a ver com riqueza, com certeza, as chances são que suas preocupações sejam sobre relacionamentos. Se o espectador disser sim no passo 4, você poderia dizer sim, e esta questão financeira pode causar problemas no tipo de relacionamento que você está levando. Você irá notar aqui que a palavra e é precedida pela palavra sim. Sempre que possível diga sim e, ao invés de somente dizer e. Isso dobra a quantidade de vezes que o espectador ouve a palavra sim. Quanto mais sim ns, mais exata a sua leitura parecerá ser. Além disso, quanto mais tempo o espectador ouve a palavra sim, fica mais provável que ele comece a dizer mais sim também.
Relembrando. Passo 1. Diga qualquer coisa que caia dentro de uma categoria geral. Passo 2. Sempre que você receber uma não, lembre-se não igual mas. Passo 3. Use uma palavra de consciência depois da palavra mas. Passo 4. Se receberem um sim, vá imediatamente para o passo 5. Se receberes um não igual, mas, e então vá para o passo 5. Passo 5. Use a palavra, e para guiar o espectador a uma nova direção, ou reforce o sim se já tiveres recebido. Na verdade, tudo o que você precisa saber é não igual mas e sim igual sim, e, com apenas estas duas etapas em mente, o resto se seguirá naturalmente. Depois que não, mas ou sim, sim, e tente jogar uma palavra de consciência. Se você não pode pensar em uma, não se preocupe com isso. Basta trabalhá-los sempre que puder. Se você esquecer, não sue. Basta ir adiante. O pior que pode acontecer é o espectador dizer não, e não é igual a mas. Não tente memorizar estes 5 passos. Não se preocupe se você não pode lembrar o que fazer depois. Há somente uma coisa que você precisa saber, que é sim igual sim, e não igual mas. Você pode se lembrar sempre disso? Se você pode, você poderá comover como muitos destes maiores leitores que você vê na televisão. Dissemos que isso era simples. Isso também é incrivelmente poderoso. Com estes passos em mente, vamos passar por algumas leituras de amostra para que você entenda melhor. Um exemplo. Leitor. 1. Existe alguma coisa aqui a respeito de relacionamento cliente, não leitor, mas você não vê como isso envolve mais do que apenas você? Cliente. É verdade. Leitor. Sim, se você recusa considerar como isto afeta os outros, você nunca conseguirá o que buscas. Cliente. Talvez. Leitor. Sim, e você precisa ter isso em mente. Cliente. Vou pensar sobre isso. Leitor. Vais fazer isso? A questão é utilizado para obter outra sim. Cliente. Provavelmente leitor. Sim, e há outras questões também aqui. Relacionamentos não são tudo o que está em jogo. Há mais do que isso? Cliente. Sim, leitor. Sim, o cerne da questão diz respeito à saúde. Cliente. Não, leitor. Mas você não está ciente da forma como esta questão pode ter um impacto em sua saúde? Cliente. Não sei, leitor, mas você deve saber. Se não aprender a cuidar de si mesmo, não importa o resto. Você pode ver a importância disso? Cliente. Sim, eu suponho. Leitor. Sim, se você prestar atenção como sua decisão afeta os outros e a si mesmo, você verá como sua saúde é importante aqui. Cliente. Eu preciso fazer isso. Leitor. Sim, e você precisa fazer isso logo. Cliente. Eu sei o que fazer. Leitor. Sim, e estar conscientes do presente e cuidar desta e de outras questões afins vai colocá-lo de volta no caminho certo. Você vê? Cliente. Sim, leitor. Sim, e agora apenas fazê-lo, certo? Cliente. Sim, eu vou. Leitor. Sim. Ótimo. Cliente. Sim, muito obrigado. Isso foi mais simples do que eu pensava. Obrigado por esclarecer isso para mim. Leitor. Sim, seja bem-vindo. Obrigado a você. Você irá notar neste exemplo como palavras conscientes são usadas para mudar o sentido da frase, dando um sentido totalmente diferente. Sempre pense que o sentido da frase pode ser mudado, dando a entender um outro totalmente diferente. Quando você muda o sentido, o espectador tende a pensar que ele mal entenderam o que você queria dizer quando falou sobre aquele sentido. Uma vez que você reafirmar o sentido de um modo que seja mais compreensivo, eles geralmente pensaram sobre o que você falou. Se você prestar atenção a este exemplo, perceberá que há uma total misses aqui. Mas também perceberá que não existe um modo para o espectador. Perceberá também que muitas vezes o espectador ouve e então diz sim. Isto leva a um sentimento no final que você foi totalmente bem-sucedido. Se você leu este exemplo e não pode descobrir a ordem do problema com o espectador, você não está sozinho. Nós não temos ideia. Ainda não. Isto é importante relembrar. Se você soar como se soubesse, então você sabe. A boa notícia é que você não precisa saber. Basta seguir a simples fórmula até que você ache que termina com sucesso. Eles acreditaram que você sabe. Agora não parece ser mais fácil? Vejamos mais alguns exemplos. Leitor, sinto várias coisas. O que está acontecendo no seu relacionamento? Cliente, não sei, está acontecendo algo?
Leitor, sim, e não significa que não há nada a temer. Estou só perguntando se você tem notado algumas mudanças nesta área. Cliente, acho que um pouco. Leitor, sim, e de certa forma ele parece estar ligados à sua saúde interior. Cliente, minha saúde interior? Leitor, sim, e seu estado de espírito interior, ele está saudável ou não? Cliente, não sei o que você quer dizer. Leitor, mas você não sabe que suas atitudes têm efeito sobre os outros? Cliente, sim, leitor, sim, e isso vem do modo como você secretamente sente sobre si no seu interior. Cliente, ai sim, eu sei sobre o que você está falando. Leitor, sim, e você precisa ser um bom amigo seu, para poder ser um bom amigo para os outros. Você sabia disso? Cliente, sim, eu sei. Tem sido um problema para mim por um bom tempo. Leitor, sim, e somente você tem o poder de se mudar. Cliente, sim, mas como? Mas igual não, leitor. Mas como você pode permitir-se não se modificar? Cliente, isso é verdade. Leitor, sim, e você é o único que pode. Cliente, eu sei. Leitor, sim, e agora você precisa ver como circunstâncias exteriores são apenas um reflexo do que está acontecendo nas suas profundezas. Cliente, realmente. Leitor, sim, e é assim que você vai mudar seu relacionamento, saúde e riqueza. Cliente, eu certamente posso utilizar algumas riquezas. Leitor, sim, e que foram roubando seu pensamento, esta era sua principal preocupação. Leitor, mas a sua principal preocupação é como você se sente verdadeiramente sobre si, e o que você precisa fazer para mudar-se para o melhor. Cliente, eu vejo. Leitor, sim, e que irá mudar também a sua situação financeira. Ninguém quer lidar com pessoas que são desagradáveis. Pessoas felizes chamam negócio para si. Atitudes negativas não atraem bons negócios. Você pode ver isso? Cliente, claro. Eu só pensava que a culpa sempre era dos outros. E eu não parava para considerar que parte da culpa eu dizia que era do financeiro. Veja agora. Preciso mudar a minha atitude. Eu preciso mudar a forma como me trato e como trato os outros. Leitor, sim. E vai fazê-lo agora e se tornará mais felizes e mais bem-sucedido? Cliente, sim, vou. Obrigado. Pensei que estava perturbada por uma coisa, quando era outra coisa completamente. Puxa, esta foi certamente mais fácil do que todos estes anos que eu não sabia o que fazer. Leitor, sim, e a diferença é que agora você está decidido a mudar. Não é verdade? Cliente, sim. Eu estou pronto. É exatamente isso. Muito obrigado, leitor, sim, e obrigado a você. Observe neste exemplo alguns dos outros modos das palavras sim e mas e palavras conscientes que nós usamos. Você não deve memorizar estes exemplos. Deve estar atento que você pode usar estas ferramentas em uma variedade de situações. Vamos analisar uma outra amostra leitura. Leitor, uma união de coisas aqui. Vamos começar com o que você sente sobre riqueza. Cliente, sim, leitor, sua riqueza está lá, mas você não parece estar utilizando-a de forma sensata. Cliente, você é uma fraude. Eu não sou rico. Leitor, mas você Você está recusando fazer qualquer coisa para isso. Cliente, sim, é verdade. Leitor, sim, e até que você olha para o que você pode oferecer ao mundo, você sempre se sentirá indignado, perturbado e espera que o mundo lhe dê alguma coisa. Cliente, o mundo deve-me apenas por estar aqui, e por me colocar em toda esta merda. Leitor, mas isso não vai acontecer enquanto estiver afastando as pessoas de você. Cliente, se alguém veio até mim com $1 milhão, eu não afastei-o. Leitor, mas talvez você já tenha. E você não sei por que está muito ocupado protegendo-se de uma pessoa, ao invés de permitir que ela lhe ajude. Cliente, não estou não. Leitor, mas você fez, e isso é o que eu quero dizer. Cliente, quando? Você ia dar-me $1 milhão? Leitor, mas você estava protegendo-se por toda a sua vida, você não pode ver isso? Cliente, sim, eu tive. Leitor, sim, e ele tem feito que você viva no passado. Certo. Cliente, é verdade. Leitor, sim, e agora o que você precisa para descobrir é se é uma boa hora para deixar as coisas, para que você possa receber o que você realmente precisa e deseja. Cliente, como e quando? Leitor, parece quando alguém quer lhe ajudar a amar e conseguir ter sucesso. Cliente, e quem vai fazer isso? Leitor, mas eles têm provavelmente sido muito bom, e você só não foi capaz de vê-los claramente através do seu bloqueio. Cliente, como quem? Você obterá um nome? Leitor, sim, eu recebo uma energia e creio que você já está ciente do nome, não é verdade? Cliente, você quer dizer a Josie?
Ela disse que havia pouco no outro dia, e eu pensei que ela estava cheia disto. Leitor, mas você vê agora como Candy poderia. Cliente, Josi, eu não posso acreditar. Acho que eu sabia de tudo isso. Leitor, sim, e agora você pode fazer qualquer coisa e receber a ajuda de que necessita. Primeiro vai precisar derrubar seus obstáculos para que realmente possa ouvi-lo. Você pode fazer isso? Cliente, eu vou tentar, mas não é fácil, você sabe. Leitor, mas será tão fácil quanto você escolher fazer isto e até mais fácil com a ajuda da Josi, contanto que você a deixe e a escuta, até mesmo quando você às vezes querer parar. Cliente, sim, eu sei. O bloqueio. Leitor, sim, vai e escute o seu bloqueio. E use-o apenas quando você tiver que por uma questão seria, como um último recurso. Cliente, sim, eu o ouço. Obrigado. Eu preciso continuar. Leitor, sim. Vai e desfrute sua vida sem os bloqueios. Cliente, obrigado. Até mais. Mesmo nos casos mais complicados, como você pode ver, esse sistema funciona. Não há motivo para você se preocupar. Você sempre pode dizer, mas você pode seguir. Casos complicados sem se preocupar e sem perder o equilíbrio. Você só deve aplicar a fórmula até chegar a uma conclusão bem-sucedida. Observe o uso de múltiplos es em uma frase. Isto une imediatamente um grupo inteiro de coisas. Fazemos isso de vez em quando. Ela ajuda as pessoas a ponderar seriamente muitas questões quando elas têm um monte de problemas acontecendo. Há declarações e por ir tão rápido, eles não têm tempo de se opor a qualquer coisa que você estava dizendo. Uma série de outras coisas existe neste exemplo que você vai entender por leitura, psicólogos, leitores, e senso comum no final deste livro. Não se preocupe. Você não terá que memorizar nada. Basta ler isso e você vai perceber aquilo que já faz muito bem. Vejamos um último exemplo. Leitor, estou vendo algo sobre um relacionamento. Cliente, o que você quer dizer? Leitor, mas não existe uma determinada relação que você sabe que está pendente em sua mente? Cliente, sim, eu suponho que exista. Leitor, sim, e você está preocupado com a forma como as alterações recentes estão modificando esta relação. Cliente, bem, eu me mudei para cá, e isso naturalmente afetou alguns relacionamentos. Leitor, sim, e o dinheiro parece ser motivo de preocupação aqui. Olhar fixo em branco do leitor. Leitor, não há questões de dinheiro envolvido aqui? Cliente, claro, eu sei. Mas o que é que isso tem a ver com a minha namorada? Leitor, mas você não está ciente de como a sua namorada pensa sobre isto? Cliente, sim, ela diz que eu poderia visitar mais ela se tivesse mais dinheiro. Leitor, sim, e você está se perguntando e está tentando achar modos de conseguir dinheiro, e fazendo o que for preciso para conseguir. Cliente, certo? Exatamente. Leitor, sim, e é necessário para equilibrar suas necessidades com as necessidades dos outros. Será que não é o que você está querendo? Cliente, sim, e isso é ruim. Leitor, sim, e ficará mais fácil encontrá-la, uma vez que você começa a pensar sobre o que você precisa fazer, e como fazer isso. Cliente, é isso mesmo. Eu só preciso um pouco de tempo. Leitor, sim, e você terá ela. Basta não perdem o seu tempo, você sabe? Cliente, sim, eu tenho estado um pouco parado. E eu suponho que eu saiba o porquê. Leitor, sim, e sabem agora que é preciso agir, não é? Cliente, sim. Leitor, será que isso ajuda? Cliente, bem, sim, mas isso era no que eu já estava pensando. Leitor, sim, e é por isso que eu pude ler-lhe tão facilmente. Estes eram todas as coisas que você estava consciente em sua mente. Cliente, certo. Leitor, sim, e assim manter o pensamento sobre o que temos discutido e concentrar-se no que você precisa fazer. Você vai fazer isso? Cliente, ok. Acho que eu preciso fazer isso de qualquer maneira. Obrigado. Como você provavelmente adivinhou, essa pessoa não estava prestes a dar muita para o leitor. Ainda assim, a leitura resultou no espectador admitindo que o leitor tivesse realmente lido a sua mente. O leitor que está concentrado a respeito de tentar ajudar o espectador a confirmar, dando a impressão a ele que foi ajudado. O leitor usa sim, e para juntar ações com o pensamento do espectador, alguma coisa o espectador teve que admitir. Tomar a ação era a etapa falante para o espectador, e uma vez que foi lembrado desta falta, sentiu-se que fora ajudado. Este último exemplo também nos traz um fato importante. O que acontece se o espectador diz qualquer coisa? A solução é fácil. Repete-se a pergunta utilizando-se da palavra de consciência.
Usando uma questão e combinando essa questão com uma palavra de consciência, o espectador já tem que dizer alguma coisa. Em outras palavras, mantenha-se usando o sistema como faria normalmente. Suas respostas, perguntas e declarações sensibilizadas praticamente forçam o espectador a reagir. O sistema foi concebido de maneira a se obter um efeito. Nós só tivemos uma perda temporária do silêncio, somente uma vez, e no último exemplo mostramos como manter o curso naturalmente. Na verdade, o último exemplo foi a única experiência que nós passamos por um olhar vazio. Agora você conhece como sair desta situação também. Faça o que você deve fazer. Agora você já sabe tudo o que precisa saber para se utilizar deste sistema. Nós esperamos que dê tudo certo. Para todos os desavisados, aqui vai uma saborosa salsa que vai com este manual. Psicólogos, leitores e senso comum. Psicólogos, terapeutas e leitores têm mais em comum do que você possa imaginar. Recentemente, vários livros foram escritos por terapeutas reclamando sobre a forma como foram treinados para ajudar os outros. Estes terapeutas afirmam que quando foram postos em situações reais que tinham que aconselhar, todas as suas teorias que lhe foram ensinadas não funcionavam. Elas eram teorias maravilhosas, mas elas não ensinam como se aplica essas coisas realmente em problemas reais ao vivo. Assim, o que cada um destes terapeutas fazem? Quando confrontados com ter de ajudar uma pessoa realmente, eles caíram em volta das sabedoria comuns. Sabedoria comum são declarações que você escuta a maior parte de tempo dos seus amigos, família, avós, tios, sociedade, etc. Você já ouviu, a grama não é sempre verde do outro lado? Você já disse, você pode pegar mais moscas com mel do que você pode com vinagre? Você já ouviu eles disserem, apressado com cru, ou ações falam mais alto do que palavras? Todos esses tipos de frases caem sobre o espectador em sabedorias comuns. Elas podem ou não podem ser verdadeiras, mas todos nós já ouvimos essas declarações, embora algumas vezes consideramos que elas são verdadeiras. Sabedorias comuns não são coisas que você aprende. Você já tem um monte de sua cabeça, e elas vêm em sua cabeça quando as situações acontecem. É por isso que todos os terapeutas mencionados acima poderiam cair de volta em sabedorias comuns. Essas declarações estão sempre lá para você. Você já tem todas elas prontas. Não deixar o bebê sair de casa após do banho é grande conselho, e pode ser aplicada a praticamente qualquer situação que você pode até sonhar. Portanto, podemos maior parte do tempo utilizar sabedorias comuns. Elas funcionam assim, e você já as conhece. Você não precisa repetir este tipo de declarações, palavra por palavra. Essas expressões representam apenas algumas ideias concretas que você já conhece e tem memorizado. Senso comum e sabedorias comuns vão em mão. Você já está cansado de suas próprias experiências de vida e conhece essas coisas de senso comum. Em leituras frias, você só deve aplicar senso comum situação em situações da vida. Tudo o que você tem que fazer é falar sobre as suas experiências de vida, e que provavelmente irá incidir, de alguma forma, para a pessoa que está sendo lida. Este foguete não é ciência. Você aplica senso comum em várias situações a todo tempo. Em leituras, a única diferença é que nós chamamos este tipo de conversa de uma leitura. É uma leitura porque nós dizemos que é. Fora isso, nós estamos apenas conversando com um amigo. Em leituras, você obtém recompensas em dinheiro, ou mais clientes para conversar desta mesma forma. Legal, hein? Especialmente quando você considera fazer isso de qualquer maneira. Você não precisa aprender nada mais para começar a fazer leituras. Isso é legal se você deseja aprender mais e mais. Você só precisa saber que você não precisa aprender a ler as coisas das pessoas, você já sabe. Você faz pré-julgamentos sobre pessoas que você acaba de conhecer. Você já pensa assim mesmo, essa pessoa olha zangado. Ou este rapaz tem um olhar deprimido. Você pensa em pessoas até quando está pensando sobre você. Uau, ele parece um pouco selvagem, ou ela age de forma precária. Em leituras, você diz em voz alta aquilo que você está pensando. Você está recebendo pago para dizer o que vai na sua mente. Diga essas coisas com um pouco de sentimento, e as pessoas vão realmente admirar suas habilidades.
Tudo o que você tem que fazer é encontrar uma bela maneira de dizer o que você está pensando secretamente. Aposto que você já fez isso antes. Nós pensamos assim: se isso funciona para pagar os terapeutas, e alguns deles são nossos amigos, então isso deve funcionar da mesma forma em leituras. Atualmente nós conhecemos este trabalho de leitura. Isso parece funcionar melhor em leitura. Sorte para nós! Simples, aplique sua própria experiência de vida, senso comum e sabedoria comum quando você estiver lendo. Diga o que você está pensando, encontre uma forma positiva de dizer isso. Misture estas coisas de senso comum com coisas do sistema que lhe passamos. Você se surpreenderá como tudo funcionará com exatidão. Você será o espectador dos olhos de seu cliente. Você fará isso com amigos e família por anos e anos. Por que não ser pago por isso? Além do mais, se você estiver errado, basta dizer, mas... Apesar de o sistema que estamos descrevendo funcionar sem problemas, cada vez que você parar para pensar sobre essas coisas, nós sentimos que temos que lhe dizer a verdade sobre a forma como realmente são fáceis de fazer leituras. Havia muito material a respeito de leitura fria. Alguns são realmente muito bons. Existem muitas matérias de leitura fria que você precisa memorizar coisas, quando de fato, você já conhece todas essas coisas. Apenas o seu senso comum já disfarça. Outros livros vão falar em detalhes sobre teorias e conceitos, dando a entender que é difícil fazer leituras. Isso não é verdade. Alguns intérpretes gostariam mais que assustar mágicos dos seus trabalhos. Pensamos que se lhe apresentam-se como um mago de alto valor, de certa forma seria uma de suas habilidades para impressionar as mentes do povo? Isso não seria uma habilidade de mágica? Acreditamos que sim. Naturalmente, alguns leitores desejam assustar você de alguma forma de leituras, porque eles não desejam ter nenhuma concorrência. Nós pensamos que todas as pessoas são únicas. Mesmo sendo exatamente a mesma ferramenta, cada leitor irá adicionar a sua própria experiência pessoal e toques extras. Então, onde está o perigo? Nós não falamos nenhuma coisa para colocá-lo para baixo ou então lhe desencorajar de fazer um bom trabalho com os outros. Nós lhe encorajamos a você investigar outros sistemas e ideias a respeito deste tópico. Então vá você com o seu senso comum sobre o que usar e quando não usar. Nós simplesmente desejamos que você conheça que, apesar do que você pode dizer, leitura não tem nenhuma dificuldade ou algo que possa assustar. Claro que elas podem ter se você desejar que tem. Nós sugerimos que você não o faça. Por último, a nossa abertura deste sistema de leituras é algo mais ou menos assim. Há diversas coisas acontecendo aqui. Ou bem, deixe-me começar com isso inicialmente. A ideia é que você mencione que existe mais de uma coisa acontecendo com o espectador. Isso ajuda quando você iniciar a categoria de troca e relacionando uma coisa a outra totalmente diferente. Com este tipo de abertura, você não está muito inseguro, como se você estivesse falando sobre alguma coisa que o espectador pode ou não pode estar ciente de. Antes de você começar com o seu tema principal, deve-se considerar algumas coisas. Faça aquilo que faz sentido para você. Se você leu este livrinho direto sem parar, todo o princípio discutido aqui estará dentro de sua mente e ficará por toda a vida. Este livro é destinado a funcionar da mesma forma que a série Wonder Words Palavras Maravilhosas. Isso significa que você aprendeu rapidamente nos dois níveis, consciente e inconsciente. Sabemos que pode ser difícil acreditar para alguns de vocês, mas é verdade. Você só precisa ler este livrinho várias vezes e todo o sistema se tornará natural para você. Todos vocês devem saber que sim igual sim, e não igual mas. O resto se ajeitará naturalmente. Isso é senso comum. Goze descobrindo todas as habilidades que você tem agora. E lembre-se, o sistema existe para que você nunca precise se incomodar. Abaixo temos uma lista de algumas palavras de consciência. Palavras de consciência. Perceba, realize, veja-se, diga, tell, conheça, know, observe, observed, reconheça, recognize, descubra, detect, revele, perceive, compreenda, understand, veja, viu, examinamos, look at, preste atenção, pay attention to, considere, consider, descubra, discovered. Você somente precisa entender estes exemplos.
Os extras estão aqui para que nós termos a certeza de ter coberto tudo. Bem, é isso. Agora você tem tudo. Deixe nós conhecermos como você usa isto.